Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Então, agora a gente vai estudar o História 1, capítulo 5, a República da Espada, beleza? Ou seja, a República da Espada, ela inicia com o golpe dos militares que tiram Dom Pedro II do poder e assume o governo implantando uma república. República da Espada porque quem controlava, quem governava era militar. E durante um período os militares governaram essa república. Nesse período da República da Espada a gente vai observar algumas revoltas, mas essas revoltas não são iguais ao que a gente vai estudar mais para frente na República Oligárquica, que são as revoltas sociais. Nesse período da República da Espada vão existir algumas revoltas chamadas revoltas elitistas, que eram revoltas feitas pela elite brasileira daquela época, que eram os militares, né, e os grandes produtores de café. A primeira revolta, que vai ter uma segunda, é chamada de Primeira Revolta da Armada, que era uma revolta dos marinheiros contra os republicanos, contra a República, né? Inicialmente, o golpe que vai levar os militares até o poder da República, ele é organizado por Deodoro da Fonseca, que era grande amigo de Dom Pedro II, e isso facilitou para ele conversar com Dom Pedro e fazer com que Dom Pedro aceitasse se retirar do governo. Dom Pedro já estava velhinho, então ele aceita e entrega o governo para os republicanos. Deodoro assume com o governo provisório, né? E durante esse período do governo provisório, o certo era ele organizar, né, uma eleição para a escolha de quem seria o primeiro presidente republicano do Brasil. Só que inicialmente o Deodoro não faz isso e inicia uma pressão em cima de Deodoro para que ele organizasse uma constituinte para que criasse uma eleição e assim tivesse a escolha de um representante escolhido pela constituinte. E inicialmente Deodoro ele vai governar provisoriamente. E durante o seu período de governo provisório, ele vai ter algumas dificuldades econômicas, como a conhecida encilhamento, que já foi estudado no capítulo anterior. E o que foi o encilhamento? O encilhamento vem de selar, ou seja, montar e controlar a economia brasileira. E essa tentativa do encilhamento era a distribuição de empréstimos para os empresários para iniciar um processo de industrialização no Brasil. Só que não deu muito certo, porque alguns empresários começaram a criar empresas falsas para poder pegar esse financiamento, esse empréstimo do governo e guardar o dinheiro e não pagar nada para o governo. Isso levou a economia brasileira a uma crise gigantesca. Essa crise ameaçou muito aquele governo provisório do Deodoro. E Deodoro não teve outra coisa a não ser organizar uma eleição. Foi quando ele fez uma constituinte, né? Onde nessa constituinte tinha bastante representante dos grandes produtores de café e militares. E ali naquela constituinte eles fazem uma constituição, a Constituição de 1891, que vão organizar a eleição de 1981, e nessa eleição o Deodoro da Fonseca ele é escolhido presidente do Brasil pela Constituinte, pelas aquelas pessoas que faziam parte da Constituinte, que era a Assembleia Brasileira. E ali ele inicia o seu mandato agora como presidente escolhido pela Constituinte. Nesse início dele agora, como escolhido pelo voto, né, do povo brasileiro, né, a elite brasileira que votou, ele vai sofrer algumas pressões para o seu governo. Entre essas pressões está a pressão da Marinha. A Marinha que queria mais poder político dentro da política brasileira, porque com o final da Guerra do Paraguai, o exército saiu bastante prestigiado e com bastante poder político dentro do Brasil, tanto que ele vai dar o golpe na monarquia e vai assumir a República da Espada. E a Marinha ficava naquela de lutar e querer mais poder político dentro da política brasileira. E foi quando
essas pressões começaram a ameaçar o Deodoro da Fonseca, e Deodoro vai fechar o legislativo, não fecha a Constituinte, vai fechar o legislativo, né? E vai governar autoritariamente. Esse governo autoritário de Deodoro leva a pressão a aumentar cada vez mais contra ele. E foi quando o almirante Custódio de Melo, da Marinha, ele vai pegar um barco, né, uma embarcação, um navio de guerra, e vai até a Baía de Guanabara e vai apontar os seus canhões para os fortes, para a cidade do Rio de Janeiro, porque naquela época a sede da República era na Guanabara, né, onde é Niterói. E ele vai apontar os canhões e vai ameaçar Deodoro. Se você não renunciar ao governo, eu vou meter bala. Vou acabar com o Rio de Janeiro. Deodoro, que estava velhinho, doente, ele não teve força para tentar organizar isso daí e decidiu renunciar. A renúncia de Deodoro da Fonseca vai levar à segunda revolta da Armada. Mas espera aí, como isso? Vamos entender agora. Deodoro renuncia. Assume o vice de Deodoro, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto teria que assumir, organizar uma nova eleição e assim iniciar um novo presidente. Só que Floriano não aceitou isso e inicia governando até o final do mandato. E algumas elites militares começam a ir contra ele. E começa a criar algumas pressões contra o Floriano, contra essa atitude de Floriano, porque eles queriam uma nova eleição. Foi quando os generais da Marinha escrevem uma forma de manifesto contra o Floriano Peixoto. Floriano não aceitou isso, pegou esses generais e puniu eles. Baniu eles da fronteira do Brasil, mandaram eles para outro território. E a Marinha não gostou muito disso. Foi quando Floriano fechou o Congresso, decorrente de todas as pressões políticas que o Floriano estava passando, ele vai fechar o Congresso. Não é igual o Deodoro que fechou o Legislativo, não, ele vai fechar todo o Congresso e vai assumir o governo autoritariamente. Não vai ter nenhum poder ali maior do que ele vai assumir sozinho. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada estado onde as províncias, né, os estados, eles escolhiam seu representante político, que era o presidente do estado. Ele vai tirar todos os presidentes do estado, né, que a gente chama de governador hoje em dia, e vai colocar pessoas da sua confiança nesses estados para governar. Isso não ficava muito bem, né? Porque a população não gostou muito, principalmente a elite agrária, né, os grandes produtores de terra, que queriam ter o poder de escolher os seus representantes. Só que essa atitude do Floriano não agradou muito a Marinha, que chegando ao final do mandato do Floriano, eles desejavam que mantivesse a continuidade de um militar no poder. Só que o Floriano Peixoto vai apoiar quem? Os cafeicultores, ou seja, os grandes produtores de café. Ele vai apoiar os grandes produtores de café e vai surgir uma chapa organizada por esses grandes produtores de café, que é uma chapa onde os representantes para a presidência estavam na mão de Prudente de Moraes e Manuel Vitorino. Prudente de Moraes, presidente, e Manuel Vitorino seria a chapa de vice-presidente. Os marinheiros não aceitaram isso e organizaram a segunda revolta da Armada. Novamente, o Marechal Custódio ele vai pegar a embarcação, já que deu certo na primeira, ele vai pegar aquelas embarcações, vai chegar na Guanabara e vai apontar o canhão e vai pedir para que Floriano não fizesse isso, não colocasse um governo civil, mantivesse um governo militar. Só que Floriano não aceita e assim inicia uma guerra civil no Rio de Janeiro. Bombardeio de um lado para o outro, as embarcações mandando bala para o Rio de Janeiro e os fortes do Rio de Janeiro mandando bala para as embarcações, e aquilo fica bem tenso no Rio de Janeiro. Floriano Peixoto convoca embarcações mercenárias que vieram dos Estados Unidos, ele vai contratar essas embarcações para ajudar na guerra. Uma embarcação que estava ali atacando o Rio de Janeiro, ela vai sair do Rio de Janeiro para tentar se encontrar em Florianópolis,
onde hoje é Florianópolis, lá naquela região chamada Desterros, vai encontrar revoltosos também de outra revolução que estava acontecendo naquele período, que era a Revolução Federalista, que a gente vai estudar daqui a pouco. Chegando lá, essa embarcação queria entrar em contato com aqueles revoltosos para ampliar o seu poder de guerra, para assim tomar o governo de Floriano. Só que Floriano rapidamente ele vai contornar isso e vai no Rio de Janeiro, onde aquelas embarcações revoltosas começaram a não ter apoio popular, não tinha alimentação nem água, eles começaram a adoecer, ficar fraco e se renderam. E acaba aquela revolta no Rio de Janeiro. Floriano consegue conquistar ali no Rio de Janeiro aquela vitória e parte diretamente para Desterro para tomar aquele território e acabar definitivamente com a revolta. E ele consegue, por isso que a gente tem a cidade chamada de Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. E terminando essa revolta da Armada, ele vai dar fim também à revolta federalista, que é o que a gente vai estudar agora. O que foi a revolta federalista? Na verdade, a revolta federalista aconteceu no Rio Grande do Sul, onde quando Floriano escolhe o representante lá, o presidente do estado lá, que é o que a gente chama de governador hoje em dia, para o Rio Grande do Sul, os grandes produtores, grandes proprietários de terra não aceitaram aquilo. Na verdade, inicia um conflito dentro do Rio Grande do Sul, onde um grupo queria que o Brasil se transformasse em uma república parlamentarista, onde tivesse um parlamento que governasse e tivesse mais centralização nos estados, e o outro grupo, republicano, queria que mantivesse a república com um presidente e desse mais autonomia aos estados. E ali inicia um conflito entre os federalistas, que queriam o parlamento, e os republicanos, que queriam a presidência. Essa guerra civil inicia ali no Rio Grande do Sul e é exterminada pelo poder de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ele vence, ganha o título de General de Ferro e inicia uma nova forma, uma nova fase do governo republicano no Brasil, que são aqueles apoiadores dos grandes produtores de café que vão assumir o governo. E assim inicia a nova República Brasileira, a República Oligárquica, que eu estou falando nova agora, mas isso faz parte dentro do conteúdo histórico de Velha República, ou República Velha, que é a República da Espada e República Oligárquica, que a gente vai estudar na próxima aula. Beleza, galera? Pegando a apostila, fazendo exercício, vamos lá, até a próxima!